Boa tarde, seja bem-vindo ao Planeta Campo. Eu sou a Yael Bonfim. No programa de hoje vamos falar do aumento no interesse pela meliponicultura, que é a criação racional de abelhas sem ferrão. No Brasil são mais de 250 espécies. Tem gente atraindo abelhas até na varanda de casa. Você também vai ver o programa Fazenda Nota 10. 500 propriedades já fazem parte dessa nova realidade para a gestão da pecuária. E ainda, o último episódio da série do Rio à Mesa. Vamos falar do mercado de trabalho na cadeia da tilápia. Começa agora o Planeta Campo. Hoje a gente começa o programa falando do mercado em ascensão da produção de tilápia, na série de reportagens do Rio à Mesa. Nós já falamos ontem do cultivo do peixe, da criação até o abate e também sobre os cuidados com a água, principal ativo do setor. Hoje você vai ver que a produção também movimenta e muito o mercado de trabalho. Olha só! Em Rifaina, interior de São Paulo, um complexo para produção e processamento de tilápia gera cerca de 800 toneladas por mês e 520 empregos diretos e mais de 2.500 indiretos. A empresa realiza o programa Menores Aprendizes, de incentivo aos jovens da região, oferecendo a primeira oportunidade de emprego. A Estela faz parte dessa realidade. Ela foi jovem aprendiz da empresa. Meu contrato acabou, eu fiquei um pouco fora, durante 3 meses, mas eu percebi que aqui é um lugar ótimo de se trabalhar, tem um bom salário, são pessoas agradáveis, um ambiente muito agradável, então eu decidi voltar. Inclusive, a moça nunca tinha tido contato com a produção de tilápia. Lembrou com alegria da primeira vez que pisou na fazenda. Foi incrível ver todo o processo, ver o tamanho da fábrica, a extensão que é, como que é feito e as toneladas abatidas. Para quem começa jovem aqui e vê todas as mudanças e tudo que a gente faz aqui é incrível. Desde 2014, a piscicultura no Brasil tem crescido cerca de 5,6% ao ano. A atividade reúne 1 milhão de produtores. Para se ter uma ideia, só em 2021, foram produzidas 841 mil toneladas de peixe de cultivo. A tilápia correspondeu a 63,5% da produção no país. E essa realidade traz um impacto também na geração de empregos. A piscicultura movimentou cerca de 8 bilhões de reais em 2021. Gerou cerca de 1 milhão de empregos diretos e 2 milhões de empregos indiretos no país. Além dos empregos locais, a piscicultura movimenta uma cadeia que abre precedentes para a comercialização de produtos que colocam em prática os quesitos ESG, ou seja, a preocupação com o ambiental, social e com a governança. Em alguns mercados, o americano é um bom exemplo, ele pede a sua certificação, se você tem ou não. Se você não tem, ele nem te escuta, né? Porque a certificação, como ela vem de órgãos independentes, ela é uma garantia de que a gente cumpre lei trabalhista, de que a gente tem inclusão, né? A feeder, que é a unidade de pescados aqui da Emicaçada, ela tem uma divisão muito justa entre homens e mulheres, e isso realmente a gente vê isso como muito importante para a gente também, e por aí vai, né? A forma como a gente cuida do funcionário, né? Não é só o pagamento, né? Tem muito mais do que isso. Os nossos funcionários sabem disso e a gente traz com a gente, né? É um dos nossos pilares, né? De trabalhar, de pessoas felizes trabalhando. Felicidade que a gente percebe em cada palavra dessa jovem, que viu na produção do peixe uma oportunidade que promete muitas possibilidades agora e para o futuro. Eu enxergo várias oportunidades que a empresa oferece, porque aqui em Rifaina, como tem a praia, é mais voltado a serviços de turismo, de marina. Então, ver que a Emicaçaba está aqui, que temos a feeder e o tamanho que ela é e que ela só está crescendo, é melhor para nós e para a cidade.
Muito bacana essa série de reportagens que nós acompanhamos, falando da tilápia do rio até a mesa. E a sustentabilidade já provou ser o caminho quando falamos na mitigação dos gases de efeito estufa. A pecuária tem se revelado uma grande parceira do balanço de carbono positivo, por exemplo. Iniciativas com impactos muito bons que são contabilizados em programas de gestão de pecuária. Você já ouviu falar do programa Fazenda Nota 10? 500 propriedades já fazem parte dessa nova realidade da gestão do gado no pasto. E os resultados são vistos em todas as fazendas participantes. O que faz uma fazenda ser referência na produção de carne? A equação bovinos, capim e produtividade nem sempre é uma matemática fácil e envolve muitas variantes. Para auxiliar o pecuarista, a maior empresa produtora de proteína do mundo criou um programa para aperfeiçoar a gestão na pecuária de corte. Fazenda Nota 10 é um programa, de capacitação de gestão que veio para revolucionar a pecuária do Brasil. Hoje atendemos mais de 450 fazendas de todo o Brasil, todos os tamanhos, pequenos, médios e grandes fazendas também da pecuária de corte no Brasil. E a capacitação na parte de gestão produtiva, gestão financeira. Então, a gente procura auxiliar as fazendas a ser profissional na pecuária. Inicialmente, o programa chamava Conexão Gestão e era feito de forma presencial. Com a pandemia, passou a ser online com um novo nome. Mas na prática, o que é ser uma fazenda nota 10? Uma fazenda que procura sempre melhorar, ter disciplina e tomar decisões em cima dos números. Um dos pilares do Fazenda Nota 10 hoje é a gestão produtiva e financeira, a gestão de pessoas e gestão também na parte da saúde e bem-estar animal. Então são fazendas que vêm evoluindo safra a safra, a gente dá todo o respaldo buscando linkar a produtividade junto com a parte financeira, tratar a fazenda como uma empresa. A gente sabe que não adianta produzir muito sem ter margem, Então o pecuarista que está no Fazenda Nota 10, ele sabe qual que é o seu ganho médio diário, quantas arrobas produz por hectare, qual que é o seu desembolso para produzir uma arroba, quanto que sobra por arroba, qual que é a margem da fazenda. E junto disso, ele sempre toma a decisão em cima dos números. Para se ter uma ideia, segundo dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o país fechou o ano passado com mais de 224 milhões de cabeças de gado entre bois e vacas. Entre os estados, Mato Grosso segue líder na criação de gado com mais de 32 milhões de cabeças, o que equivale a 14,4% do rebanho nacional. Em seguida, vem Goiás, com 10,8%. Diante desse avanço, a deficiência na gestão pode inibir o empreendedorismo dos pecuaristas. Assim, o programa traz vantagens na governança e um detalhe fundamental: networking. Nós falamos que quem participa do Fazenda Nota 10 são todos vizinhos. Então, as fazendas visitam umas às outras, fazendas que gostariam de fazer um sistema que a outra já faz, elas se visitam. Além disso, você tem muito claro qual é o diagnóstico da sua fazenda. Então, se a fazenda está com saúde financeira, se ela está performando bem produtivamente, o Fazenda Nota 10 dá transparência dos números da empresa fazenda. E não para por aí. Nós temos mentores de nutrição, Gustavo Rezende Siqueira, mentores de reprodução, Zequinha, mentores de pastagem, Janaína Marcelo, Antônio Chácar, Matheus Paranhos, de saúde e bem-estar animal. Então, quando ele entra, ele tem um diagnóstico claro da sua fazenda, tem uma equipe de consultores online que dá todo o respaldo, interpretação dos seus dados, auditoria, validação. E também ele tem circuitos presenciais que ele pode participar, que são polos em Campo Grande, Goiânia, vários lugares do Brasil que nós fazemos para levar o máximo de conhecimento para as fazendas. O programa conta com os pilares: gestão produtiva e financeira, gestão de pessoas, além de saúde e bem-estar animal. Na próxima safra, vai ser implantado o pilar de sustentabilidade com a mensuração dos gases de efeito estufa na atividade das fazendas. Praticar uma pecuária de baixo carbono, a gente precisa saber qual que é a mensuração da fazenda, se ela está positiva ou negativa. E quem entrar no Fazenda Nota 10, já participa do Fazenda Nota 10, ele vai ter essa mensuração dentro dos nossos indicadores, para saber onde ele está e onde ele pode fazer para ser uma pecuária de baixo carbono. Vale lembrar que o Fazenda Nota 10 é destinado a pecuaristas fornecedores da Friboi
independente do tamanho e quantidade de gado. Muito bom, e agora a gente faz então um rápido intervalo, mas não saia daí porque daqui a pouquinho tem muitas notícias ainda aqui no Planeta Campo. Até já! Estamos de volta e o assunto agora é a capacitação em gestão que pode mudar o rumo da história de uma propriedade rural. Hoje nós vamos para a Fazenda Água Santa, lá em Mato Grosso do Sul, conferir essa realidade na prática. Por lá, o foco na gestão positiva de negócios incluiu a sucessão familiar com o amor pela terra, passando de geração em geração. Esse é o Lourenço. Quando não está no campo com o pai, está na sede brincando. Ele separa a peça devagar, com toda a paciência e determinação. As mesmas qualidades do pai no decorrer dos anos à frente da fazenda. São essas as mãos que futuramente podem segurar as rédeas dos negócios do pai, o zootecnista e pecuarista Pedro Martinez. Pedro assumiu a gestão da Fazenda Água Santa, localizada na região de Coxim, Mato Grosso do Sul, após a morte do avô. O desafio mudou a vida dele e ensinou que a sucessão é uma construção do legado e da história. Isso foi sendo construído através do tempo, né? Quando a gente é jovem, a gente tem ideal de tentar ir para um caminho ou para o outro. Só que eu já era decidido desde pequeno já a estar na fazenda, fazer parte da fazenda e a construir uma história diferente aqui. Porque aqui sempre foi um local de prejuízo, né? De baixa produtividade. Então meu objetivo principal era esse. Vim aqui fazer diferente. A fazenda ganhou muito com a presença do Pedro aqui, né? Todas as grandes modificações que tiveram aqui foi ele que fez. O Pedro assumiu uma fazenda altamente degradada e improdutiva. O foco foi direcionado para os aspectos ambientais, econômicos que resultaram, entre outras coisas, em melhoria genética. A gente está tentando tecnificar a fazenda, mas primeiramente com os itens básicos, né? Ver o potencial, o layout, qualidade genética dos animais, a gente vê uma evolução muito grande, mas com a evolução genética vem também a exigência, focando em animais de ciclo curto, né? Só que a gente tem que dar uma base, né? Ele vai mostrar seu potencial se a gente não der condições para ele. Um dos destaques da propriedade é a qualidade das pastagens. Para chegar nesse resultado, o produtor levou em consideração vários critérios, mas o principal foi o perfil do solo. Fizemos análise de solo, né? Vimos que na propriedade quais eram os perfis de capim que mais se encaixava a tal perfil de solo. Fizemos as correções devidas, né? E a gente acabou trabalhando, né, nesse pasto aqui com o MG5, né? Que a gente viu que era um solo que tinha um pouco mais argila e tal, um perfil que responderia mais a tal espécie forrageira. Então a gente também fez uma parte de escolha de insumo correta, né? Fomos criteriosos na compra e tudo mais. E a gente pensou em tudo, dividimos melhor as nossas invernadas, estamos trabalhando com o layout da propriedade melhor. Então tem plantio na época correta, cobertura correta, a gente fez todo um trabalho para chegar, né, até esse resultado. E pensando também no final da cadeia, estamos melhorando a fazenda para melhorar a colheita desse capim. Recentemente, a propriedade passou a integrar o Fazenda Nota 10. Um programa implementado pela Friboi com metodologia do Instituto Integra. A iniciativa, que já é considerada um benchmark de boas práticas sustentáveis e eficientes para o pecuarista, conta com a participação de pelo menos 350 propriedades de diferentes regiões do Brasil. A gente não sabia como começar. A gente tem uma análise muito superficial do nosso negócio, né? São análises que não te dá o resultado específico, né? Aquele que realmente vai impactar a sua produção e sua fazenda, a sua rentabilidade. Então a gente procurou o programa para isso, para descobrir esses números, saber onde a gente está e saber do potencial, onde a gente pode chegar. Aberto a fornecedores cadastrados da Friboi em todo o país, que segue integralmente os rigorosos critérios de compliance socioambiental da companhia, o programa tem como foco central a comparação de resultados entre as fazendas dos participantes. E é uma fazenda que no primeiro trimestre ela já teve uma noção do seu GMD, da sua performance produtiva, da lotação, quantas arrobas ela produzia por hectare e qual que era o desempenho financeiro também, né? Buscando o equilíbrio da fazenda. E já temos o diagnóstico do primeiro semestre
A fazenda está com uma mortalidade abaixo da média, das tops rentáveis também, do benchmark Integra que nós utilizamos. Está com uma performance produtiva muito boa, né? O GMD superando as fazendas top rentáveis de cria, com uma produção de arrobas por hectare superando, está entre a média e as tops rentáveis, né? E buscando um equilíbrio financeiro. Uma fazenda que está passando por alguns investimentos, né? Mas a gente está monitorando a Fazenda Água Santa, né? Ela está fechando a safra com uma margem positiva. A evolução da propriedade é constante e fruto de uma construção diária, assim como a relação do Pedro com seu pai e com o filho Lourenço. Para o futuro, a sucessão. Lourenço, você pretende seguir os passos do seu pai? Sim. O que você quer ser quando você crescer? Veterinário. Veterinário? Depois você corta. E quanta felicidade, hein? É a alegria de saber o quanto o filho se orgulha do pai e sente vontade de seguir os seus passos. E com certeza, mais fotos como essas, de geração em geração, vão fazer parte desse álbum. Muito bacana essa história. Bom, e agora a gente fala sobre o equilíbrio para o meio ambiente. Pensamos em vários fatores quando o assunto é esse, né? Preservação dos recursos naturais, mitigação de gases de efeito estufa, sequestro de carbono, mas não podemos esquecer das abelhas. Sem elas, toda a cadeia alimentar pode ser afetada. No Brasil, são 1.500 espécies nativas, com destaque para as abelhas sem ferrão, que chegam a mais de 250 espécies. Para vocês terem uma ideia da importância desse inseto, cerca de 90% das espécies de árvores da Mata Atlântica dependem das abelhas nativas sem ferrão para que possam se reproduzir. E olha só, elas também ganharam espaço na área urbana. Tem gente montando até armadilhas na varanda de casa para atrair essa espécie e utilizar o mel que elas produzem. Elas perderam a arma de defesa ao longo dos anos. São abelhas sem ferrão. No Brasil, são aproximadamente 250 espécies. Só na Embrapa Meio Ambiente, que fica em Jaguariúna, interior de São Paulo, são criadas 15 tipos diferentes. O interesse pela meliponicultura, que é a criação racional de abelhas sem ferrão, aumentou especialmente no período de pandemia. Para o pesquisador Cristiano Menezes, esse aumento na procura tem uma explicação. As pessoas estão procurando os pequenos animais como pets. É um movimento que a gente tem visto hoje no Brasil das pessoas criarem abelhas como um animal de estimação, né? Querem colocar no seu jardim, na sacada do seu apartamento. E tem algumas espécies que são muito adaptadas ao ambiente urbano, como é o caso da jataí, a abelha mais comum que a gente tem entre as abelhas sem ferrão. Então é um movimento positivo, interessante, mas o mais importante é o que essas abelhas vão promover na família que está envolvida com essa criação de abelhas. Como são sem ferrão, as crianças podem abrir, colher o mel, se envolver, e isso muda a forma como as pessoas enxergam a natureza, enxergam a conservação do meio ambiente. Vai alterar, por exemplo, o comportamento delas na hora de cuidar do seu lixo, na hora de economizar água. Uma das formas de se criar abelha sem ferrão é montar o chamado ninho armadilha, como esse que a gente pode ver aqui. Ele é escuro e quente, semelhante ao ambiente que ela vive na natureza. E detalhe, dá para colocar um atrativo como o próprio própolis. Assim, ela chegou mais rápido. A gente espalha recipientes plásticos cobertos com papelão ou jornal ou alguma coisa para deixar escuro, espalha um própolis ali dentro e espalha essas armadilhas no ambiente. Os enxames, quando forem se reproduzir, vão entrar dentro dessas armadilhas e a gente assim passa para a caixa. Então essa é uma das alternativas. A gente também pode adquirir colmeias a partir de criadores de abelhas, meliponicultores, pessoas que multiplicam as colmeias e comercializam as filhas. Então essas são as duas formas possíveis, né, para as pessoas começarem a criação. Além de permitir a produção de diversos tipos de mel, também amplia os serviços de polinização de plantas, inclusive de muitas culturas agrícolas. De acordo com pesquisa da Embrapa, a polinização de abelhas sem ferrão pode aumentar em até 30% a produção agrícola. Em algumas culturas, como a do café, o aumento constatado já atingiu a marca de 18%.
Então tem vários exemplos em que a gente tem que os cultivos aumentam a sua produção quando você tem mais abelhas. Morango, café, açaí, até a soja são beneficiadas pela presença das abelhas. Então o criador de abelhas vai ter o mel, que é uma renda importante, mas também vai beneficiar a produção daquele cultivo agrícola que tem ali no entorno. E se você ficou interessado, atenção! Como as abelhas sem ferrão são animais silvestres, algumas autorizações são necessárias antes de começar a criação. Atualmente, no Brasil, a pessoa que quiser criar, ela precisa se registrar no órgão ambiental do seu estado e no órgão de defesa agropecuária do seu estado. Cada estado tem as suas normas, então é importante a pessoa verificar no seu estado quais são as regras e aonde que se faz esse cadastro, porque tem uma variação entre cada estado. Mas é importante enfatizar que sim, as pessoas precisam se registrar nesses órgãos para poder criar abelha sem ferrão de forma legal. Bacana a gente entender um pouquinho da importância das abelhas, não é mesmo? Com isso, então, o Planeta Campo de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Tchau, tchau. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Campo Forte, o nosso forte é fazer você produzir mais. Cotton Wrap, melhor solução para enfardamento de algodão, 100% brasileira. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos.